um espaço feito para as mulheres que acreditam na transformação através da política. Eu sou Rosana Vale, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, sou deputada federal pelo PL e estou aqui para conversar, bater um papo com duas mulheres que também são do PL, que também são mulheres líderes e que fazem a diferença nas cidades onde elas atuam. Nós vamos realizar mais um episódio do nosso podcast Mulher Pode. E vou apresentar para vocês a Bruna Campos, que é vereadora na cidade de Engenheiro Coelho, cidade que tem 20 mil habitantes, e também a Cíntia Fernandes de Oliveira, que é vereadora na cidade de Jardinópolis. O que elas têm em comum? Elas estão no primeiro mandato de vereadoras e elas têm muito para falar para a gente sobre a experiência de ser uma mulher política vereadora na cidade delas, falar sobre as cobranças, falar sobre os desafios de continuar como, né, mãe, como dona de casa, se é que elas assim, né, fazem as tarefas delas ou continuar na profissão que elas escolheram e também trabalhar pelos moradores das cidades onde elas trabalham e atuam. Então, vou começar conversando com a Cíntia Fernandes, vereadora de Jardinópolis, técnica em radiologia e que esteve no encontro do PL Mulher lá em Brasília. Nós já conversamos aqui que ela voltou cheia de empolgação, partindo para a ação, inspirada. Foi um resultado surpreendente para você estar lá em Brasília? Transformação, né? Brasília transforma. Eu falo que é um lugar mágico. Quem tiver a oportunidade de participar e de estar em Brasília, percebe que volta diferente, volta mudada, volta transformada. Foram 2 dias, né, Cíntia, de um encontro que reuniu mulheres de todo o Brasil, mandatárias, e elas tiveram ali a oportunidade de trocar experiências sobre o papel de cada uma delas, escutaram exemplos também de políticas públicas que deram certo em cidades, projetos de lei, ferramentas para que elas possam trabalhar e com excelência, né, no papel de vereadoras, de vice-prefeitas, de prefeitas, e a Bruna Campos também participou. Bruna, o que você pode falar da experiência desses 2 dias lá em Brasília, com a presença da nossa líder do PL Mulher, Michele Bolsonaro, que está inspirando mulheres em todos os cantos do país? Sim, olha, foi maravilhoso estar lá, Rosana, com eles, com aquelas mulheres, e eu pude sentir uma coisa assim muito especial, que são mulheres que realmente têm um propósito na política, né? Então, troquei vários contatos e várias experiências, e tem uma frase que eu ouvi lá que me marcou: não existe cadeira vazia na política. Então, se as pessoas bem intencionadas, bem preparadas, com valores, não entrarem na política, outras pessoas não tão boas vão ocupar esses lugares. Então, acho que de todo o evento, isso realmente me motivou, porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho tantas outras coisas que eu poderia estar fazendo, né? Mas, Bruna, por que você vai se meter com política, né? Você já tem trabalho, tem tantos afazeres, mas eu penso, se as pessoas que têm os meus valores não participarem, quem vai? E esse foi, assim, acho que o ápice do encontro para mim ali. E foi o começo do encontro, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de apresentar, fui convidada pela presidente Michele Bolsonaro para apresentar o encontro junto com a Bárbara. Te atualizei, que é uma mulher fantástica também, corajosa, uma mineira que é conhecida no Brasil todo pelas falas dela, determinadas, contundentes e que forma, né, o cidadão político, que muitas vezes fala de bastidor que as pessoas no dia a dia não percebem, mas que é preciso que haja esse alerta. Então, começava, eu vou pedir até para colocar umas imagens nesse podcast, começava com uma cadeira vazia, né? E falando assim, olha, essa cadeira representa o lugar que você trabalhou e que você lutou para chegar. E agora você precisa ocupar esse espaço, porque estavam ali mandatárias de todo o Brasil. Sim. Porque se você não ocupar esse espaço, é como a Bruna falou, outras pessoas vão ocupar esse espaço. Outras pessoas que podem não ser tão bem intencionadas, né, Cíntia, podem ocupar esse espaço. E ocupam. E ocupam com força, viu? É verdade. Ou a gente
muda essa mentalidade de que mulher, o lugar de mulher é na cozinha, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Isso mesmo. E a E gente se ela quiser vem- na cozinha também, Ok, porque eu também tá gosto tudo de bem, cozinhar. exatamente. Mas não necessariamente É verdade. que ela tenha essa obrigação de estar Isso só na mesmo. cozinha, né? Eu acho que há espaço, a gente enfrenta um preconceito gigante, É tá? verdade. Em Jardinópolis nós temos 3 vereadoras, somos em 13 vereadores e 3 apenas são mulheres. E nós enfrentamos um preconceito gigante. Então, assim, ó, é difícil, mas a gente está aqui para fazer a mudança, para transformar, e a gente vai lutar por isso. E como é que começou a tua história com a política, A minha Cíntia? história na política é antiga, desde da minha adolescência, quando o meu irmão foi candidato com um governador, Mário Covas. E Olha, Mário aí, Covas, um santista, né, e que aí, deixou um assim, a legado. gente eu vim acompanhando, saí do interior e vim para a capital com 17 anos, aí eu fui estudar, e aí começaram a se abrir as portas, né? A gente percebe que as coisas só acontecem no meio político. Você precisa do político. E até eu entender, que eu sei lá do interior, entender que a política, ela está envolvida em tudo, né? Eu falo assim que no copo d'água que eu tenho aqui na mesa, eu tenho políticas públicas envolvidas, né? Para ele chegar até mim, muita coisa aconteceu. E então assim, ó, em 2017 eu tomei uma outra postura diante das políticas. Eu morava ali na região de Campinas, em Hortolândia, que é uma região eu falo que ela é uma região centro-esquerda, é uma região pesada, e eu tomei uma postura, trabalhava na prefeitura de Hortolândia e apoiei o Jair Bolsonaro. Na hora que eu apoiei o presidente, eu vi meu mundo cair. E aí, assim, A pressão foi tudo grande. aquilo que eu tinha conquistado até então foi por água abaixo, e eu perdi o emprego, eu perdi tudo. Eu zerei. Zerei com tudo, e eu falei, não tem problema. A minha posição daqui para frente é igual a do presidente, e eu vou tocar para frente, e toquei. Saí da região de Campinas, voltei para a cidade natal, em Jardinópolis, né, 30 anos depois. Criei um podcast com uma amiga que é minha assessora hoje aqui. Ah, Trabalhamos 4 anos mostrando para a população que elas tinham que aprender, né? A necessidade de que você só vai conquistar se você entender. E aí tudo que o presidente, as lives de quinta do presidente, né, inspiravam as nossas lives de domingo no município. Porque toda vez que ele falava assim, olha, você já foi lá e já pesquisou o portal? Você sabe o que é LDO? Você sabe o que é PPA? Você sabe o que é isso? E aí começou a gerar aquela curiosidade. Não, eu vou pesquisar. E aí a gente começou, ó, se isso acontece em Brasília, acontece na minha cidade. Vou pesquisar, eu vou procurar. E aí a gente começou a trazer o público pra gente. Hoje nós temos aí 9 mil seguidores numa página do Insta, 5 mil seguidores no Facebook. Sou vereadora. E a gente continua trazendo a população para perto da gente, né? Uma semana, não, 15 dias antes das eleições eu descobri que eu tinha um câncer de mama agressivo, ao qual demorou 8 meses para ser diagnosticado. E o porquê que demorou tanto? Políticas públicas, né? Nós não temos saúde pública, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem nada. E aí, assim, ó, essa vontade cresce a cada dia mais. Então, assim, eu vou buscar. Eu vim para São Paulo, eu fui visitar a Lesp ontem, eu fui para Brasília para poder participar dos fóruns. Eu estive, né, no evento das mandatárias, não fiquei os 2 dias porque eu tinha compromisso na minha região, então eu retornei, mas acompanhando direto. E eu falo para as mulheres, vocês têm que participar. Hoje, eu falo assim, eu tomei posse careca, porque eu tomei essa postura diante do meu tratamento. Eu falei, eu não vou me maquiar, eu não vou colocar uma peruca, eu não vou ser aquilo que eu não sou. Não é isso. Se Deus me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando com cabelo ou sem cabelo. E a gente veio tocando. E hoje estou aqui Que diante de testemunho vocês. forte, né? Que testemunho forte. A gente procura brigar por políticas públicas.
Ontem nós recebemos uma notícia assim que eu chorei, eu compartilhei com eles, porque a minha briga desde então é que criasse uma sala de referência, um centro de diagnóstico, né, na minha cidade, e que nós não temos. E aí ontem a secretária me ligou e falou assim, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estava conversando com os deputados, estava com o Mansur, inclusive, para a gente estar discutindo essa questão da saúde. O pai, ele perdeu o pai recentemente e tal. E eu falei para ele Paulo assim, Mansur, olha, do PL. acabei de receber a notícia que a minha cidade vai ter um centro de referência da mulher. Isso para mim é uma conquista. Por quê? Porque foram meses de luta, entendeu? Sem saber o que eu tinha. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, ó, você tem um câncer agressivo. Esse câncer podia ter me matado em 6 meses. Eu falava, não. Falei, senhor, não é isso. Se o senhor me pôs aqui, o senhor não vai me levar assim. Não pode ser. Né? A gente tem que buscar outras alternativas. Vamos trabalhar, vamos conversar. E ele me sustentou e a gente tem conseguido ajudar muitas mulheres, ajudar muitas pessoas que têm um diagnóstico tardio e que não pode. A briga lá agora é essa. Não, o diagnóstico tem que ser precoce, porque o câncer de mama, ele tem cura. Nós temos diversos tipos de câncer que tem cura. O médico falou para mim assim, você quer viver ou morrer? Eu estou aqui para qualquer uma das opções que você escolher. Eu quero viver. Falei, então, 100% é a sua cabeça. Isso mesmo. Se você quer viver, vamos tocar, eu estou aqui para te ajudar. Que testemunho bonito, Estamos Cíntia. aqui. E nós, enquanto mulheres, nós temos esses propósitos que vivemos, né? Quem que vive, né, não tem uma força maior para lutar por aquilo, né? Um homem defender a causa de diagnóstico de câncer, de política pública voltada para o câncer, ok. Mas e uma mulher como a Cíntia, que passou pela doença, que enfrentou, que teve coragem e que exigiu um tratamento que ela tem direito, não Exato. vai ter muito mais força? Então, por isso, na Câmara Federal, eu também tenho um projeto de lei que obriga o SUS a fazer exames periódicos todos os anos a partir dos 40 anos, Cíntia. Porque nós descobrimos que, na verdade, o SUS só recomenda exames de 2 em 2 anos a partir dos 50 anos. É um erro grave que precisa ser corrigido e é uma luta na Câmara Federal para que esse projeto seja aprovado e vire lei, porque é um direito das mulheres. Quantas mulheres não vão ter o diagnóstico mais cedo e não vão ser curadas? Sim, e está no estatuto, né? O estatuto do paciente com câncer, independente de ser câncer de mama ou não, ele diz que o paciente oncológico ele tem direitos. Só que a gente percebe que as políticas públicas não acontecem. Sim. E se não houver essa rotina de exames, esse câncer vai ser descoberto mais tardiamente. Os custos para que maiores. Ele seja curado ou que haja tratamento vão ser infinitamente maiores, ou seja, é uma economia até para o SUS e representa salvar muitas vidas, porque 40% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, elas são diagnosticadas entre 40 e 50 anos. Então, maravilhoso o seu trabalho. Agora eu quero que a Bruna também fale da experiência dela, da sua história com a política, como ela começou e o que te motivou. Foi uma causa, foi um propósito, uma missão, um convite? Como aconteceu a política na sua vida, Cíntia? Bruna. Rosana, olha, eu sou empreendedora em Engenheiro Coelho, eu tenho uma loja de material para construção, trabalho com a construção civil, e ali é uma cidade que, infelizmente, a gente não tem tantas indústrias, né? Então, o mercado de trabalho gira muito em torno da construção civil. E nós tínhamos muitos problemas para aprovar plantas, para essa geração de emprego. E isso me indignava, porque se tem uma coisa que dá dignidade para as pessoas, é o emprego. E eu falava, onde que a gente resolve esse problema? Esse problema se resolve na política, se é a prefeitura, se a burocracia acontece aqui, né? Então, no começo, essa foi a minha motivação. Falei, se esses problemas que eu vejo na cidade são resolvidos na política, não adianta eu ficar na minha cadeira sentada reclamando. Eu preciso entrar na política.
Então foi nesse momento que eu decidi formar um grupo, procurar um partido e entrar na política em 2020. Eu, né, já disputei logo para prefeita. Olha, E aí nós queríamos. coragem, né? Coragem! Pois é, hoje eu diria que eu não faria isso mais, viu? Entrei na ingenuidade ali, mas não ganhamos, mas nosso partido fez uma vereadora, né, que trabalhou muito bem lá. E as coisas foram realmente melhorando, acontecendo em algumas áreas, né? Principalmente na minha área, que era a construção civil. Só que depois, quando você começa a se aprofundar na política, você vê que ela é um instrumento, não era só para geração de empregos. Porque assim como a gente teve, né, uma experiência ali, eu já tive uma experiência na questão. Eu vim de uma família muito simples, minha mãe foi mãe com 15 anos, então a vida é sempre muito sofrida. E a minha mãe falava assim para mim: ela fazia salgados para fora. E a gente tinha que passar o dia inteiro lavando louça, aquela coisa, a gente criança não gostava daquilo. Ela falava: tu estuda, hein, Bruna? Se não estudar, vai ficar igual eu. E aquilo era uma motivação. E eu sempre gostei de estudar. E eu acredito que essa postura da minha mãe, apesar de todas as circunstâncias, e a oportunidade que eu tive de estudar numa escola boa, porque eu passei num vestibulinho que tinha, eu vi que foram algumas coisas que foram acontecendo e algumas políticas públicas que me transformaram e me prepararam para ser uma empreendedora. Então, acho que depois que eu disputei a eleição, eu comecei a ver assim que a política realmente é uma ferramenta que a gente tem para ajudar muitas pessoas a mudarem de vida, assim como eu tinha uma vida muito difícil. E se não fosse algumas políticas públicas, talvez eu não estaria onde eu estivesse. E quando muitas vezes eu passava na frente de uma escola, assim, olhava uma menina, às vezes bem simplesinha, assim, eu falava: aquela é a Bruna de antigamente. O que eu posso fazer para mudar a vida dela? Então, a política, ela é esse momento que eu posso ter mais ferramentas para ajudar mais crianças assim. Eu sempre trabalhei na igreja, né? Participava de missão, fui na missão na Amazônia. Você cuida de adolescente, de jovens, mas na política você tem mais ferramentas para agir em prol do outro, do ser humano. Então, começou, na verdade, com o intuito ali do emprego. Mas depois a visão se expandiu, né? Como que eu posso transformar a vida das pessoas, seja de mulher, de criança. E como vereadora, a gente acaba tendo essa ferramenta, né? Eu vejo que nesses 6 meses de mandato, eu já tive a oportunidade de correr atrás de muitas coisas que talvez passou despercebido em outros momentos, né? A gente precisa ali de engenheiro de uma escola estadual nova, né? De parquinhos, de quadras. Então, são coisas que com aquela visão eu penso assim: eu sou mãe, né? Qual é o ambiente que eu gostaria que os meus filhos estudassem? Qual o ambiente que eu gostaria que eles passassem o contraturno da escola? Eu tenho que trabalhar para ter esse ambiente. Como uma pessoa, né? Claro que todo mundo pode contribuir com a sociedade, mas você tendo o mandato, a caneta na mão, ou a oportunidade de chegar em quem tem dinheiro, em quem faz as políticas públicas acontecer, tudo isso aumenta. Então, eu acho que hoje eu me sinto realmente muito realizada nessa função, porque eu vejo que eu posso transformar a vida de outras pessoas, assim como a minha vida um dia foi transformada, né? Pela educação, né, pelo trabalho, e a política ela dá esse suporte, né, essa amplitude para a gente trabalhar, para a gente fazer. Então, acho que essa foi a grande motivação. Começou com uma coisa, mas se expandiu, e eu fico muito feliz hoje em poder ser vereadora e correr atrás. Ontem eu estive, né, no gabinete até em Rio Claro, e a conquista foi uma quadra para um bairro que não tem. Que não tem quadra nenhuma, não tem nenhum lugar para os adolescentes fazerem um esporte, um lazer. Eu falo: olha, às vezes a habilidade de negociação que veio do empreendedorismo, né? A gente pode usar na política também, a gente vai Sim. usando essas habilidades aí. Então é um privilégio poder ser vereadora e poder trabalhar, ajudar as pessoas numa escala um pouquinho maior. Que depoimentos firmes, determinados e que mostram toda a força da mulher em diferentes posições. Ela na área da construção, a Cíntia na área da saúde, transferindo as dificuldades que teve e transformando essa luta em trabalho, né, em Sim. prol das pessoas que podem estar vivendo as mesmas situações em que você viveu e você igualmente também, lembrando quem você foi, a ajuda que você teve, né, Bruna? Eu também venho de uma família bem simples. Meu pai é um estivador do Porto de Santos, a minha mãe dona de casa. Eu estudei sempre em escolas públicas e a minha mãe
ela falava a mesma coisa para mim. Ela falava: minha filha não vai fazer serviço de casa, ela vai trabalhar. Ela vai estudar e vai trabalhar. Isso vai criando na gente, né, esse ímpeto de ir buscando as coisas, porque nada é fácil, né? Para a mulher também não é Meu pai fácil. era agricultor e a gente fala assim, minha mãe falava assim, ó, você prefere o quê? O peso da enxada ou o peso da caneta? Se eu fosse você, eu estudava. Isso Por quê? mesmo. Porque a caneta pesa bem. Apesar de ter um peso maior Nas nas decisões. decisões, ela é muito mais leve do que a enxada. Isso mesmo. E a nossa obrigação hoje, né, porque nós estamos ocupando, eu na Câmara Federal, vocês nas câmaras municipais, nós estamos ocupando um papel de muita responsabilidade. Seja uma quadra numa escola, seja um exame que vai poupar a vida de Sim. uma mulher, porque se ele não for feito, né, há uma Há uma consequência, consequência. né, seja em projetos de lei, como eu tenho vários na área de defesa das mulheres, do direito das mulheres, na área portuária também eu visitei muitos portos enquanto jornalista e tenho atuado que tudo tem a ver com as nossas experiências. A gente luta por aquilo que nós passamos e sabemos as dificuldades. E a gente consegue, eu falo assim que eu aprendi a ter olhos para várias coisas, né? A gente começa a se policiar, porque senão a gente não consegue abraçar o mundo. Mas a gente consegue ter olhos para a saúde, para a educação, né, para a infraestrutura, para o saneamento básico. Ah, olha, por exemplo, eu estou com um problema gigante na cidade, porque a cidade não tem uma estação de tratamento, ou seja, eu tenho 100% do esgoto jogado no rio. Aí eu recebi um PDF de uma matéria da Câmara dos Deputados, falando sobre a importância de cuidar dos rios, porque eu vou acabar com o mar. Então, assim, você tem projetos, e aí você começa a ver que você tem braços para mais. Ó, isso aqui é interessante, eu posso levantar essa bandeira também. Né? E trazer os outros vereadores e falar assim: olha, hoje nós estamos aqui com 3 vereadores, amanhã a gente está com mais, e trazer as pessoas para se unir em prol, né, da cidade, do país. Eu estive no 7 de setembro, eu estive várias vezes em Brasília e em momentos eu falava assim, gente, eu tô sozinha. Mas não, quando a gente chegava na nossa cidade, a alegria das pessoas de olhar para você e falar assim, meu, você tava com o presidente? Você tava em Brasília? Como é que estão as coisas lá? Sabe, aquela coisa assim de você trazer a cidade para junto de você e você sente força com isso. Você fala assim, ah, eu posso. Apesar de eu ser mulher, apesar de todo o preconceito, apesar de toda a fase difícil que eu tô passando, Deus vai me sustentar e a gente pode. A gente pode se unir, a gente pode melhorar, a gente pode desenvolver, a gente pode transformar, né? Rosana, agora saber essa coisa, Cíntia, você falando, né, de preconceito. Eu não sinto isso em engenheiro. Eu ia perguntar isso agora. Não sinto. Não há nessa convivência, ou entre os vereadores, ou entre os gestores no secretariado, não há esse preconceito com a mulher na sua cidade? Olha, eu tô me sentindo até privilegiada agora, né? Nós somos lá 11 vereadores e eu me sinto realmente muito respeitada. Quantas mulheres? Uma mulher, Só só apenas você? eu. É. Então eu me sinto assim respeitada, tanto quando eu vou falar com os secretários, com o prefeito, com os outros vereadores. Então, assim, tem sido um trabalho muito gostoso, né? Que me impõe o respeito, né? E sou respeitada. Eu sinto, na verdade, um cuidado. Por incrível que pareça, né? Porque senão eu tô até, peço desculpa, estou falando isso, Imagina, Não. porque senão parece que todas as mulheres são, olha, coitadinha, não, né? Não. Então, Mas não é um coitadinho, que nem lá onde a gente tá, por serem, por essa Câmara, eu falo assim, ó, essa gestão ser de vereadores mais antigos, são vereadores de 3, 4 mandatos, né? Esses vereadores se posicionam de forma preconceituosa. É. Os Tem novatos os que se não. acham coronéis. Exato. Sim, Tanto é sim. que nós temos 2 lá que eu falo assim, ô coronel, Tem. se coloca no seu Tem. lugar. por isso que eu Sim. disse que eu estou privilegiada, Tá, me você sentindo tá. privilegiada. Parabéns. Porque lá a gente está É. num clima legal, assim, pelo fato de ser mulher. E até eu sinto uma abertura, né? Porque a mulher,
nós somos parceiro dos homens. Eu Sim. acredito que a gente se complementa, né? Talvez eles Deveria, né? mais racional, né? Nós mais, às vezes, mais emotivos e tal. A gente tem sensibilidade para assuntos diferentes, né? Algumas causas. Por exemplo, eu coloquei lá em Engenheiro Coelho a importância da Lei Lucas, porque eu sou mãe. A Lei Lucas, ela trata da lei que obriga, né, a prefeitura a dar treinamento de primeiros socorros para os professores para evitar acidentes. Sim, o que ali, aconteceu. né? O que aconteceu até em Limeira, ali, a cidade vizinha nossa, de uma criança falecer sobre os cuidados da escola. Então, são pautas que são pautas femininas. Né? Até essa pauta veio da nossa presidente do PL de Engenheiro Coelho, Bruna, essa lei e tal. E a Ana, ela trouxe para a gente, então, é uma pauta importantíssima. E outras pautas de projetos de leis que eu sinto que não viriam dos homens, porque são coisas que nos afetam como mulher, que é a questão de família, né? Questão de educação, de segurança. A gente se atenta para isso. Até a questão da saúde mesmo, no Sim. caso, endometriose. Nossa, Eu sou exato. autora também de um projeto de lei que estabelece o tratamento feito pelo SUS e todos os protocolos para mulheres com endometriose, porque a gente sabe que há preconceito, né, que às vezes elas faltam no trabalho e é difícil aquele caminho até o diagnóstico e que alguns chefes não reconhecem. E o não cuidado da endometriose gera câncer de colo de útero. Exato. Então, são realidades que nós temos como missão também compartilhar. Né? A Cíntia tem uma postura diante da realidade que ela encontra na cidade dela. Você, graças a Deus, encontrou um ambiente mais favorável e respeitoso e nós caminhamos para isso. Porque no PL Mulher e na nossa postura enquanto mulher de valores de direita, né, nós não estamos competindo com os homens. Não. Né? Nós estamos na parceria. Né? Estamos ainda em menor número, mas temos feito um esforço e o PL ele tem assim que comemorar muito esse momento, porque hoje é o partido que mais investe na participação das mulheres na política. Quando se fala em mulher na política, se lembra do PL e da Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Então, por conta de todo o esforço que começou com ela, a gente tem percebido esse movimento. E com outra postura. As mulheres aqui não precisam brigar, elas não precisam gritar, elas argumentam. São mulheres fortes, como você, Cíntia, como a Bruna, nas áreas em que vocês atuam, e que estão ali em igualdade, em parceria. Eu também falo porque durante muito tempo a esquerda talvez nesses movimentos feministas liderou de que a mulher tinha que se vitimizar, tinha que para exigir ser olhada e tal. Nós não fazemos dessa forma. Não precisa disso. Né? Nós mostramos as nossas habilidades e não queremos ser eleitas porque somos mulheres. Não. Queremos ser Por eleitas competência. porque somos boas e com experiência e com confiança naquilo que nós pretendemos e que nós representamos. Com certeza. Saúde, educação, área portuária, área da construção, e isso é bonito. E aí não cria esse embate, Não. né? Quando tem que afastar e impor limite, a gente também sabe Com fazer. certeza. Se precisar, a gente impõe. Eu tenho até uma experiência para trocar com vocês, que eu sou hoje vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes na Câmara Federal. E no começo eu entrei nessa comissão porque eu conhecia da área portuária por conta do meu pai ser estivador. E no começo eu senti esse preconceito, viu, Cíntia? Uma mulher, tem 30 homens ali na comissão, 30 deputados, e tinham 2 mulheres. Uma quase não ia e eu ia todas as reuniões. E aí um dia um virou e falou: a senhora vai falar hoje, sim, porque a senhora está muito elegante. E aí eu pensei comigo, eu não respondi, né? Mas eu pensei comigo, falei: não, ele vai me ouvir falar porque eu entendo de Porto, né? Porque eu sou elegante. Exatamente. Então a gente vai impondo os limites e até os homens, a gente não pode nem atribuir tanto, às vezes, culpa a eles, porque é cultural. Né? Exato. A sociedade nos ensinou, né, ao longo de muitas décadas, assim, talvez nossas sempre eram avós... os homens que se candidatavam, né? A mulher demorou a votar e tudo mais. E a gente percebe que em algumas regiões
que eu falo assim, é o monopólio dos homens. Para você romper a bolha é complicado. E eu acho que a gente tem esse direito, né? De romper a bolha, de transformar, como a Michelle fala, é momento de transformação. Agora, sabe uma coisa que me intriga? Se nós somos 50% do eleitorado, então, ou seja, a gente tem que convencer as próprias mulheres, exato. né, de que nós somos competentes e podemos representá-las, né? Exatamente. Porque essa diferença, né, de mais mulheres, menos, é decidido na onde? Nas urnas, né? Então, no meu partido, por exemplo, nós tínhamos excelentes mulheres, né? Mas você fala, gente, o que acontece, né? Elas não votam, né? Porque nós aprendemos assim. Não é? Olha só, e demora essa cultura, para mudar essa né? cultura. Eu conversei uma vez com uma cirurgiã, inclusive ela que operou, tirou minha vesícula. E ela tem mais ou menos a mesma idade que eu. E aí ela perguntando de política e tal, eu falei, é um ambiente muitas vezes pesado para as mulheres, difícil, ainda tem preconceito, lá em 513 somos só 90 mulheres. E ela falou, Rosana, não é só na política, é em todos os lugares, na sociedade, e leva um tempo para a gente corrigir. Por exemplo, eu sou uma cirurgiã, hoje conhecida, conceituada, mas eu recebia muitas mulheres no meu consultório que saíam aqui falando assim, com mulher eu não opero. Ai, olha só. Então, por quê? Porque na cabeça dela, É. a mulher não tinha tanta competência, né? Porque ela queria operar com homem. Então, mas o nosso jeito de trabalhar com a nossa personalidade e sem estimular essa rivalidade, a gente vai agregando. Né? Eu fico pensando que isso é um peso para a gente também. Bruna, lá eu como vereadora, eu tenho que inspirar outras mulheres a entrarem na política e ao mesmo tempo eu tenho que dar confiança para as eleitoras que não que vão só votar a falar, olha, uma mulher dá conta. Uma mulher consegue, uma mulher vai além. Né? Ela anda... e a mulher é mais rigorosa na hora de decidir o voto também. Eu sinto isso. A mulher, ela não quer votar numa mulher só porque ela é mulher. E tá certa. Sim. Né? Tem uma frase... Tem que votar pela competência, seja homem ou seja mulher. A gente teve uma brincadeira essas semanas na Câmara que no mandato passado quase não se viajava, né? Eles não iam a Brasília buscar recurso, eles não vinham para São Paulo buscar recurso, era um parto. Aí o jurídico brinca com a gente e fala assim, ó, os novatos estão revolucionando a Câmara. Por quê? Os novatos foram para Brasília, quando você se deu conta, os de 2, 3 mandatos resolveram agendar, estão tudo viajando, estão todo mundo procurando. Mas por que todo mundo resolveu? Não, porque vocês estão pondo eles no bolso, tá todo mundo correndo atrás de recursos, tá todo mundo buscando, e eles não podem ficar para trás. E assim, nunca se viu. Ele falou assim, ó, nós estamos aqui... colocou os homens também tirou do estado de conforto. Já tá zona de conforto. Tá subindo a régua, né? Nós melhoramos a régua. Tem uma frase da Margaret Thatcher que ela fala o seguinte: você quer que uma coisa seja dita, peça para um homem. Quer que uma coisa seja feita, peça para uma mulher. Isso aí. Sem causar rivalidade, mas a gente tem esse gás, né? De vamos, agiliza, resolver. Né? Vamos resolver. Mulher né? é prática também. Não, por e natureza, a gente consegue, detalhista. E por natureza, porque olha só, a própria vida, né? A gente tem que cozinhar, cuidar do filho, trabalhar fora. Então, até a nossa cultura, a gente é formado num sistema de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eles não conseguem, e com muita né? eficiência, né? Você não pode queimar o arroz enquanto você troca a criança e tudo mais. É um fardo, né? Então, tudo isso junto nos ajuda a sermos quem somos no sentido de correr atrás, de buscar melhorias e tal. E com isso a população só ganha. Por isso que eu fico pensando, Bruno, o seu papel vai muito além, né? Eu falei da quadra, né? De algumas coisas que nós precisamos na cidade, mas é muito além só disso. Né? É esse exemplo para as outras mulheres, esse estímulo para elas virem para a política, para elas terem consciência que também são agentes de transformação. Né? Elas já são em casa, né? Muitas mulheres cuidam da sua casa lindamente. São chefes de família. Né? Que hoje elas são multiplicadoras, né? Muitas mulheres dominam o orçamento de casa, né? Elas são responsáveis pela maior parte do orçamento, já muitas. E isso é uma crescente, né? A gente imagina um futuro de parceria entre homens e mulheres,
né, de igualdade, que sejam os dois, né, responsáveis pela manutenção da família, dos filhos, de agregar, né, a nossa relação familiar, e é para isso que a gente trabalha, É isso também, mesmo. né, que a gente tenha. E o PL tem contribuído muito para isso, o PL Mulher. Com certeza. Agora eu queria que a Cíntia deixasse uma mensagem para a população da cidade de Jardinópolis para acompanhar seu trabalho, né, acesso também às suas redes sociais, para que a população de lá tenha essa prestação de contas e fique ainda mais confiante no trabalho que você faz lá. Eu agradeço o convite de vocês. Para o pessoal de Jardinópolis, bom dia, boa tarde, boa noite. Cíntia Fernandes, aqui no Pode Mulher, tá? Nós vamos transmitir aí no Café com Política também. Como sempre, todo domingo prestando conta para vocês. E, ó, ajuda a gente a desenvolver a cidade, tá? É a contribuição de vocês, né? A parceria de vocês que vai fazer com que o mandato seja transformador para a cidade. Isso aí. Muito obrigada. Agora a despedida da Bruna Campos, que é vereadora da cidade de Engenheiro Coelho. Bom, Engenheiro Coelho, é um prazer estar aqui representando a nossa cidade, né? Muito obrigada, viu, Rosana, pelo convite. Foi realmente um privilégio estar com você. É um privilégio participar do PL. Eu acredito que é o melhor partido, sem dúvida, né? Essa infraestrutura toda que vocês dão para a gente, para que nós sejamos boas mandatárias, seja vereadora, prefeita, né? E eu quero dizer que eu estou à disposição de Engenheiro Coelho. Eu tenho uma curiosidade, eu não falei aqui para vocês, eu fiz uma Kombi, um gabinete móvel numa Kombi. Então, eu quero estar bem pertinho da população mesmo. E fazer realmente também essa prestação de contas, não só nas redes sociais, mas no dia a dia, né? Quero estar na feira, quero ir visitar os estabelecimentos públicos. E a Kombi, as pessoas não precisam ir até o meu gabinete, eu vou até elas. Te dá mais né? mobilidade para estar perto da população. Sim, a gente chama a combosa da Bruna. A gente vai mais longe com ela. E eu quero dizer que estou à disposição de Engenheiro Coelho para somar, para ajudar a cidade a crescer, a evoluir, né? E espero daqui alguns 3 anos e meio, mais ou menos, né? 4 anos, estar com outras mulheres lá representando a nossa cidade. As minhas redes sociais, quem quiser me seguir, é vereadora Bruna Campos. Lá no Instagram, vai ser um prazer dividir o meu trabalho, né, com mais pessoas ali também. Olha, excelente. Eu gostei muito do bate-papo com vocês. Desejo sucesso no mandato de vocês, que vocês façam realmente a diferença e continuem fazendo muito mais nas cidades. E a gente se despede aqui de você, que você acompanhe também o meu trabalho. Eu sou deputada federal e sou presidente do PL Mulher no Estado de São Paulo e estou honrada com essa missão de agregar as mulheres do meu estado, fazê-las que elas entendam cada vez mais de política, concorram aos cargos eletivos para a gente fazer a diferença que a gente tanto espera no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Um beijo e até o próximo Mulher Pode!